Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Eu vou iniciar a nossa fala de hoje mostrando três pedaços de um filme que é da série The Chosen, é o episódio número 5 da terceira temporada, em que Jesus faz curas. E como o nosso hoje assunto é cura, então assim que nós virmos os três pedacinhos, aí nós discutimos isso, né, tá aqui, conforme o Evangelho nos mostra. Uma pena que o som não vai sair aqui, ele vai sair aqui só, mas eu adicionei legenda. Então, mesmo quando não ouvir, a gente consegue fazer essa leitura, né? Vamos observar então. Deixa eu pôr um pouquinho antes, para conseguir aqui sair o som ali. Vamos. Aqui já está passando, mas ali não está passando ainda. O que é que está acontecendo? Vanessa, a sua oração não foi suficiente. Faltou fé, porque ó, ele aparece a legenda, mas não aparece as imagens. Que coisa, né? O cabo do vídeo eu acho que não está ligado. Não, ele está ligado sim aqui, ó. Tanto que nós testamos, ele funcionou. Será que... Acho que vai. Vamos aqui Já observar. está aparecendo a legenda. Então, deixa aqui tá a imagem. Está conectado na internet direto? Não. Ah, tá baixado? Está baixado no computador. Ó, aqui está. E... Fecha ele e abre de novo. Porque eu acho que ele descarrega. Será? Porque ele rodou aquela hora que você testou. Exatamente. Vai começar. Pois é, não está indo, né? Mas ele vai. Não, eu orei para aparecer a imagem lá, mas tá aparecendo. Não está indo. Aqui está a apresentação, certo? Então vamos falar. Vamos discutir com Não ele. vamos discutir com a tecnologia, depois eu vejo o que foi. É uma questão de erro de configuração. Essa primeira parte mostra que dois discípulos de Jesus estavam indo até o poço buscar água. E no retorno para a casa de Simão, onde eles estavam hospedados, eles veem marcas de sangue pelo chão. Pensam que é algum ferido, vão atrás e encontram uma mulher deitada na beira de uma caverna. E essa mulher tem alguns panos ali no chão que indicam que ela está dentro de um processo de sangramento. E eles chegam preocupados, perguntando a ela: será que ela está viva? Será que ela não está viva? Tocam no pé dela e ela acorda e ela sente e fala: não me toquem, eu sou impura. Porque na cultura judaica, a mulher durante os dias da menstruação ela se torna impura. E o homem que a toca tem que se limpar e se lavar antes do pôr do sol, porque senão ele também se torna impuro. Essa mulher ela tem uma doença, um sangramento, que já dura 12 anos. E nesse período, ela não conseguiu mais conviver com a família e a família a colocou para fora. O pai a deserdou e a expulsou de casa. Por quê? Porque se uma mulher fica impura por tempo contínuo, significa que ela não pode ser abençoada mais por Deus. Portanto, ela não merece fazer parte do convívio ali da sociedade. E ela é posta para viver sozinha. E, buscando água em um poço, ela ouve falar que tem um mestre que tem curado várias doenças. E ela se enche de esperança em relação a isso. Esses dois discípulos, ao tocarem nela, ficam desesperados e querem buscar o médico na cidade para fazer o tratamento. Mas ela diz que não. Ela estava aguardando o mestre chegar na cidade para que ela pudesse ir até ele. Mas eles questionam, eles falam assim: mas como que você vai até o mestre se você está impura? Aí ela já tem uma estratégia, ela fala: não, eu só vou tocar na ponta do manto dele.
de tal modo em que eu não toque, para que ele não se torne também impuro. Olha como a crença religiosa faz com que as pessoas sofram brutalmente, quando isso não é uma fé clara, não é uma fé raciocinada. Bem, eles vão até a cidade, ela avisa que vai se limpar, e ao chegar na cidade, ela vê o mestre saindo. O mestre estava saindo da casa de Simão. O que o mestre estava fazendo ali naquele momento? O mestre estava indo atender a Jairo. Jairo, um outro morador da cidade, que vai até Jesus e diz assim: mestre, eu preciso de sua ajuda. Eu tenho fé, que você vai curar minha filha. Aí o mestre fala assim: mas você nem me conhece? E eu também não te conheço. Ele fala assim: mas eu ouvi os seus feitos, eu ouvi a sua história, então eu acredito muito na sua capacidade de curar minha filha. Peço que vá até minha casa agora, porque minha filha está nas últimas. Ela já foi desenganada e ela deve morrer. Então eu quero a sua presença lá, para lhe impondo as mãos, que ela possa se recuperar. Jesus diz a ele: olha, eu fico muito feliz de você confiar na minha fé e eu vou atender você. Jesus sai junto com os seus outros apóstolos, junto com sua mãe. Ele sai à rua e a população o vê saindo. E quando a população vê, faz aquele aglomerado de gente em volta de Jesus. Aquele monte de gente, e os discípulos ficam muito desesperados, porque eles querem abrir caminho para ir até onde? Até a casa de Jairo, onde Jesus precisa fazer a imposição das mãos sobre a filha de Jairo, que está no leito de morte. Nesse pedaço, eles vão indo caminhando e não conseguem, tamanha multidão. A multidão envolve Jesus, envolve os discípulos, e eles ficam todos ali desesperados, dizendo: com licença, o mestre precisa passar. E Jesus repetindo: eu vou voltar, eu voltarei aqui para conversar com vocês, mas agora eu tenho um compromisso, é inadiável, eu tenho que ir. E as pessoas ficam ali naquela aglomeração. Os outros 2 discípulos chegam com essa mulher que está sangrando, e eles falam para ela: olha, hoje não vai dar mais. Você está vendo esse movimento todo, espere, amanhã talvez Jesus te atenda. E entram nesse monte de gente lá na multidão para ajudar a fazer a proteção física de Jesus, conforme eles faziam nas multidões. Para que eles faziam isso? Para evitar que o mestre se machucasse. Eles vão entrando, ficam naquele monte de gente, aquele furdunço, aquele empurra, aquela situação toda, e ela fica observando e pensa: se eu tocar só na ponta do seu manto, eu serei salva. E ela vai se enfiando no meio da multidão, ela vai se afastando das pessoas. Quando Jesus passa, ela pula e toca naquele fio que amarra o manto de Jesus, que eu não sei o nome, mas tem o nome aqui. E imediatamente ela recebe uma descarga, ela imediatamente fica paralisada e ela recebe nesse momento a cura. Nesse exato momento, Jesus para, se afasta dos outros e pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos falam: não, mestre, tem um monte de gente te tocando, um monte de gente desse empurra aqui estão te tocando. Ele falou assim: não, quem me tocou? Que se apresente. Ele se vira e ninguém se apresenta, e a mulher ela cai no chão. E ela observa as roupas dela, observa as vestes, e ela já vê que ela não sangra mais. Ou seja, ela foi atendida naquilo que a fé dela pedia. Jesus fala: quem me tocou? Se apresente. Ela timidamente disse: fui eu. Aí ele fala: por que você me tocou? Ela diz assim: porque eu tinha a grande esperança de poder ser atendida. Eu estou já há 12 anos doente, fui abandonada, estou nas ruas, não tenho a quem recorrer, e eu sabia que ao tocar no seu manto eu seria curada, e fiz isso com todo respeito. Por quê? Sabendo que não poderia tocar em você, senão o tornaria impuro. Jesus se abaixa, se ajoelha, segura no rosto dela e diz: quem te curou não fui eu, quem te curou foi a tua fé. Ela fala: mas eu não tenho ninguém. Fé do quê? Ele fala: olha para cima. Ela olha para cima e ele fala: você não está mais só. O Pai tem você como filha. Você é nossa filha. Sendo nossa filha, você teve aquilo que a sua fé te disse. Portanto, nesse momento, ela recebeu a cura daquele processo que ela tinha como ideal e como certeza. Tocar as vestes de Jesus a curaria.
Jesus disse para ela: eu gostaria muito de ficar aqui, eu queria muito conversar com você, eu queria muito estar aqui com você, mas eu não posso, eu tenho um compromisso urgente. Está vendo aquele ali, em pé? Ele também tem a mesma fé que você, e eu tenho que ir na casa dele agora, para atender a demanda da filha dele. Jesus a deixa e vai. Quando chega na casa de Jairo, existe um grupo de pessoas que foi contratado para tocar. Na cultura deles, quando a pessoa ia morrer, eles contratavam alguns que ficavam tocando, entoando cânticos, hinos, para que houvesse essa boa passagem. Jesus pede a eles: saiam todos. Não, mas por que saiam todos? Porque ela não está morta. Eles falam: mas como ela não está morta? Ela acabou de morrer, nós vimos ela morrer. Não, ela não está morta, saiam todos. Jesus coloca todos eles para fora, pede aos discípulos que coloquem todos para fora, sobe até o quarto, do lado da cama está a mãe, ajoelhada chorando. E o pai vai junto, Jairo. E quando ele chega, ele fala para ela: olha, eu vim aqui para cuidar de sua filha. E ela não acredita, ela fala: mas como? Que absurdo, ela acabou de morrer. Ele fala: não, ela não morreu, ela está dormindo. E eu vim aqui para acordar. Jesus se posiciona ao lado dela, segura na mão, faz uma oração, eleva o seu pensamento até o mais alto, e nesse momento se aproxima dela e fala ao ouvido: menina, se chamava Lili, acorde. E ela abre os olhos. E ela senta na cama. Mais um processo de cura que Jesus promove utilizando dessa fé. De novo, a mãe fica bastante feliz, a criança é alimentada, o pai vem agradecer a Jesus e diz: olha, eu não sei o que te dizer, eu não tenho obrigado para te dizer algo que seja capaz de pagar isso que você fez. Ele fala assim: não, quem fez tudo isso foi a tua fé, foi a tua esperança. Ou seja, acreditar fortemente num processo de cura pode nos conduzir à cura, se for do nosso merecimento. Essas passagens todas que estão nesse episódio falam exatamente sobre o tipo de cura ao qual o Espiritismo se baseia, que é a cura segundo o Espiritismo. Então é importante que a gente entenda que a cura, quando ela acontece, ela segue algumas regras, que nós sejamos capazes de compreender os mecanismos da cura, que nós sejamos capazes de refletir sobre o papel da fé nesse processo de cura. E não só o papel da fé, mas também o papel dos fluidos, da reforma íntima e da lei de causa e efeito, que são todos os fatores que interferem no processo de cura. Muitas vezes nós olhamos para uma doença e pensamos: mas por que a doença? Porque ela está envolvida em algumas situações que envolvem fé, que envolvem os fluidos que estão aí postos pela natureza, que Kardec fala muito sobre os fluidos, que são as energias da natureza que fazem as pessoas serem mais saudáveis ou menos saudáveis, que são a reforma íntima, a mudança dos pensamentos que levam a comportamentos diferentes, que levam a comportamentos que são mais saudáveis ou menos saudáveis, e principalmente na lei de causa e efeito, a qual eu não tenho dúvida, porque dependendo da necessidade, nós temos que reparar débitos, e ao reparar débitos, muitas vezes, é o corpo que sofre, porque senão nós não teríamos um incentivo necessário para mudar os nossos comportamentos. Então, muitas vezes, as pessoas falam: poxa, mas eu tenho que sofrer para me curar? Não, você tem que sofrer para se depurar. E ao depurar, ao mudar de padrão de pensamento, nós resgatamos todas aquelas dívidas, aqueles débitos passados, adquiridos ao longo de centenas, milhares de anos. E por isso que a cura, ela está fundamentada na doutrina espírita em 2 pedaços que eu peguei, mas são 2 só, mas tem muitos. A obra de Kardec fala muito da cura acontecendo. Uma que é interessante, até ler depois, para vocês poderem ter oportunidade, é na Gênesis, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos. Fala sobre o fluido vital, fala sobre o fluido universal, ou seja, aquelas energias contidas na natureza que fazem com que, se nós saibamos nos direcionar a ela, nós somos aliviados do nosso sofrimento. Se nós soubermos como pedir isso de forma sincera, nós podemos fazer com que elas atuem no nosso processo de cura. E quando eu estou falando em cura, eu não estou falando só da cura do físico, eu estou falando também da cura do mental, do espiritual. Aquela cura ao qual nós não estamos observando
que nós não estamos vendo, que nós não estamos sentindo, mas que é necessário para o nosso processo de evolução. Então, na Gênesis, nesse capítulo, a síntese dela fala que a cura é uma ação fluídica e espiritual, ou seja, todo o processo de cura de qualquer doença que nós tenhamos, ela começa por meio de uma ação fluídica, do fluido cósmico universal, espalhando nessa pessoa, primeiro para corrigir o seu espírito, para depois chegar no corpo. Ou seja, todas as nossas doenças, infecções, problemas, tudo isso primeiro passa pelo espírito para depois se refletir no corpo. Portanto, muitas vezes o corpo doente é apenas um reflexo daquilo que nós temos em espírito, ou aquilo que nós precisamos passar como espíritos, porque somos espíritos e estamos encarnados. E por isso que a doença do espírito se reflete no corpo. Não há uma doença no corpo sem que o espírito também adoeça. Quando o espírito está saudável, o corpo se mantém saudável, se mantém rígido, ele se mantém em equilíbrio, mesmo na presença de bactérias, de vírus, de processos infecciosos, de problemas outros, nos vários órgãos que nós temos. Quando o espírito está em equilíbrio perfeito, não se manifesta. Quando se manifesta, é um exercício que nós temos que fazer, olhar para nós mesmos. O que tenho aqui que faz com que isso me leve a ter uma doença, ou um problema, ou uma limitação? Muitos nós conseguimos corrigir, muitos nós não conseguimos. Por quê? Faz parte do nosso plano reencarnatório. Outro fundamento que tem, então, é essa lei de causa e efeito. Plano reencarnatório. Nós nascemos para revisar, resgatar, corrigir falhas adquiridas ao longo do tempo. Portanto, nem todo sofrimento pode ser eliminado. Ele pode ser apaziguado, ele pode ser reduzido, mas zerado nós não conseguimos. Por quê? Porque não tem jeito. Nós nos formamos para ter isso. Nós pedimos, mesmo que eu não peça diretamente, alguém do plano maior falou assim: olha, você precisa dessa situação para você corrigir isto. Então isso não é possível de ser feito uma correção. É o caso típico que mostra dos apóstolos de Jesus, um dos seus apóstolos, Tiago pequeno. O Tiago, ele tinha uma perna bem mais curta que a outra, ele mancava fortemente, ele tinha que dar o apoio de uma bengala. E ele foi um dia pedir para Jesus: mas mestre, você cura tanta gente, né? Por que não me cura? Ele falou assim: Tiago, isso não está na vontade ou no plano de Deus. Eu não tenho o que fazer com você. Por quê? Porque é um processo reencarnatório, lei de causa e efeito. Então a dor, quando nós encaramos dentro do processo de causa e efeito, ela pode ser educativa e ela pode ser libertadora. Pequenas dores podem ser apaziguadas. E a cura depende do quê? Da reparação e da necessidade espiritual. Portanto, muitas doenças nossas vão passar conosco pela existência e vão ficar até o nosso desencarne. É só lá que nós realmente libertamos. Por quê? Eu deixo o corpo doente e eu passo então agora em espírito numa situação de renovação. E por isso que nós nascemos, para fazer com que o perispírito nosso mude de versão. Antes de nós nascermos aqui, nós tínhamos um perispírito. Reencarnamos, construímos outro perispírito, vivemos a vida com ele, fazemos mudanças nele, fazemos ajustes nesse perispírito ao longo de toda a vida. Tudo que fazemos, de tudo que temos, de tudo que aprendemos. Esse espírito vai se moldando, vai se moldando. Quando desencarnamos, nós deixamos todas essas mazelas para trás e a nova roupagem, ela está completa. Então aí nós temos então uma necessidade de reparação. Por isso que o plano espiritual não faz caminhos rápidos. Por isso que a vida espiritual, ela não dá saltos, ela vai aos poucos, conforme a nossa vida. Outro ponto importante também que fala sobre cura está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Que quer mais do que aflição, para nos traduzir como dor e sofrimento? Nesse capítulo, Kardec fala muito sobre aquilo que foi dito como sendo a dor como uma oportunidade de crescimento. E quando fala dor, não está falando só da dor física, não. Está falando da dor emocional, da dor da tristeza, da dor da saudade, da dor da mágoa,
da dor da raiva, da dor da angústia, todas as outras dores que vivenciam o nosso dia a dia. E quem falar que vive e não dói, está mentindo ou não tem noção do que é a vida, porque viver dói. O ato de viver é um ato doloroso. Nós conseguimos momentos bons de felicidade, nós conseguimos momentos bons de equilíbrio, mas de vez em quando a dor nos ataca. E essa dor começa como sendo uma oportunidade de crescimento. Portanto, no capítulo 5 fala que a cura começa pela alma. E por que alma? Porque Kardec faz uma separação bem interessante, né? Quando fala alma, é espírito encarnado. Quando ele fala espírito, é espírito solto, livre do corpo. Mas alma, espírito encarnado. Então ele fala que a cura começa na alma, no desejo de melhorar-se. E isso então faz com que nós consigamos também, dentro das nossas aflições, sermos bem-aventurados. Lembra a frase ao contrário, né? Os aflitos tornam-se bem-aventurados, conforme lidam bem com isso. E vários tipos de cura existem aí, né? Tem aquela material que essa todos nós conhecemos, que é o tratamento físico. A gente vai aonde? Vai atrás de profissionais da saúde e faz o tratamento físico. Essa cura, quando acontece, claro, fácil, todos nós conhecemos, todos nós já passamos por isso. Não tem ninguém aqui que não tenha ficado doente uma vez. Todos nós ficamos, muitas e muitas vezes. Alguns de nós ainda têm a doença hoje e não conseguimos nos libertar dela. É o nosso karma, vamos chamar assim. Vou levar ele até o fim? Vou levar ele até o fim. Aí eu vou deixar de ser hipertenso? Só na próxima reencarnação. Essa aqui não, eu vou continuar sendo. Então você tem que levar o karma da hipertensão, né? Por exemplo, no meu caso, até o fim dos seus dias. E torcer para que, por meio do tratamento físico dos profissionais de saúde, eu a mantenha sob controle para eu não fazer com que ela vive um derrame. Para não deixar que faça o meu coração ficar desse tamanho, para não deixar que eu tenha infarto, que eu não tenha problema na visão, que meu rim não pare de funcionar, que são as complicações de uma simples hipertensão. Então isso nós temos os profissionais de saúde. Mas tem aquela também que não é só a losartana que eu tomo todo dia, né? Como diurético, para manter a pressão ali. Também tem a cura que vem de origem espiritual. Essa nós fazemos aqui no centro, né? É o passe, que é uma transmissão de fluido. Quando Kardec fala sobre fluidos, ele está dizendo o quê? O fluido universal, ele pode ser transmitido para nós diretamente da fonte lá de Deus, como também por meio de seus intermediários, seus espíritos. Então, quando a gente senta aqui na sala de passe e toma um passe, muita gente fala assim: ah, o médium é que está dando passe. Na verdade, não é. Vem do plano espiritual, passa pelo mentor, joga pelo médium e entra na gente, por meio dos fluidos vitais de quem? Do médium, do espírito, do ambiente. Então, essa cura também pode ter. Pode ter também a fluidoterapia, que é essa aguinha que nós bebemos aqui, né? Ah, mas essa água não tem remédio. Tem remédio sim. E é interessante quando a gente se depara com isso, né? Eu tive um exemplo muito interessante ontem, quando estávamos fazendo tratamento de orações e tudo mais para os doentes, né? Que nós fazemos um acompanhamento nas fichas. E a Simone me deu um copinho de água. Eu bebi um copinho de água. Aí passou um pouco depois, né? Acho que passou uns 10 minutinhos, ela deu água para todo mundo de novo. Eu bebi água, aquele gosto de pirona novalgina que fica grudado lá no céu da boca, sabe? Então isso tem um nome, chama retrogosto, né? Quando você bebe uma coisa, você acaba de engolir, o gosto fica, e ele vem lá da garganta para a boca, chama retrogosto, que é aquele gosto terrível do remédio amargo, que é uma mistura de amargor com doce, você não sabe se você está lambendo açúcar ou adoçante, né? Fica aquela coisa esquisita, estranha. Então eu tomei um gole, eu até falei para ela, Simone, se por acaso pôs adoçante no meu copo, né? Porque de repente pôs adoçante, ela falou, não pus nada. Então eu tomei um produto com gosto de remédio. Bom, passou mais um pouquinho, eu falei, bom, não deve ser nada, deve ser minha cabeça. Ela deu outro copo, eu bebi no mesmo copo. O copo foi e voltou 3 vezes, né? No terceiro copo eu bebi água. Não tinha mais gosto de nada. E eu falei, que interessante, né? Aí indo embora, eu fiquei pensando, caramba, o que eu tomei de remédio? Por que alguém me daria um remédio ontem aqui no trabalho? Aí eu lembrei, né, gente? Eu fui fazer um serviço de pedreiro em casa, fiquei com uma baita dor nas costas.
E eu estava com dor nas costas. Eu estava mal acomodado na cadeira. Eu estava sentindo desconforto. Eu não sei se funcionou. De repente me deram umas 20 gotas de pirona, ou algo parecido. Mas eu sei que eu fui embora, não está doendo mais. Pode ter sido a minha cabeça que viajou nessa história? Pode ser que eu tenha sido medicado? Não, talvez. Mas a fluidoterapia também funciona. Então muita gente fala assim, eu tomo remédio, a água fluídica tem gosto diferente. E é verdade, a gente encontra às vezes, dependendo do dia, gosto diferente na água. Tem também a cura, que essa é mais profunda, que é a cura moral. É aquela que a gente atinge quando a gente faz o que? Reforma íntima, quando a gente faz mudança de atitudes. Essa é a cura mais demorada, mas é geralmente a mais efetiva. É aquela que nos afasta de futuras dores, de futuros problemas. Então, para o passe e a prece, a fluidoterapia que nós fazemos aqui, o que é? Transmissão de fluidos benéficos. Quando realizados com fé, respeito e sintonia com os bons espíritos, funciona muito mais. Por isso que quando vai tomar o passe, a gente sempre fala, né? Olha, pensa em Jesus, faça uma prece. Por quê? Estamos querendo que o seu mecanismo de fé, respeito e sintonia seja melhor com os bons espíritos. E é complementar o quê? A medicina, claro, nunca substitutivo, né? Qualquer centro espírita, ou qualquer profissional religioso, ou qualquer igreja, ou qualquer núcleo religioso que fale para você assim, pare de tomar o seu remédio e o tratamento está feito, não confie. Os espíritos são os primeiros que falam, nunca deixe o seu tratamento medicamento, nunca. Continue tratando com o seu médico, sempre. Nós fazemos uma terapia complementar. Se nós te curarmos, o profissional vai ver que você se cura e vai tirar o remédio. Agora, nunca pare de tomar o remédio. Como algumas pessoas aí mais irresponsáveis dizem para a pessoa, levante, pode ir embora, você está curado, jogue todos os seus remédios fora. Isso não existe, né? O respeito do mundo espiritual para conosco encarnados nunca vai permitir que algum espírito tire algo de alguém que está em tratamento. Quem fizer isso é charlatão. Não podemos confiar. Então, sempre complementar, porque se você se curar, naturalmente o médico vai falar, pronto, você está bem, eu vou tirar isso fora. Mentira. Mas é uma decisão do profissional, não é uma decisão religiosa, é isso, nunca. E a fé, que nós vimos que eu contei para vocês na história, que eu queria que vocês vissem no filme, mas não funcionou, ela está presente, eu peguei em duas situações, Mateus 17, capítulo 17, versículo 20, Jesus fala para os seus lá, Jesus fala assim para os discípulos, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e quem já viu grão de mostarda sabe, né? Grão de mostarda é desse tamanhozinho assim, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte, Jesus estava lá do lado de um monte, né? Poderão dizer este monte, vá daqui para lá. Nada será impossível para vocês. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus fala de novo. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus usa de duas formas alegóricas, é claro, né, que ninguém vai dizer, morro, pule do lugar, sai daqui, vai para lá, porque está baseado na minha fé. Não, claro que não. Mas Jesus, de forma simbólica, está mostrando para a gente o quanto a nossa fé é importante para conduzir os nossos desejos. Então a fé, ela é capaz sim de transformar. E a fé então é um elemento transformador, porque é um elemento curador. E é interessante, né? Porque essa palavra, até no português, ela tem um duplo sentido, né? Cura, dor. Né? Ela cura a dor. Então, o efeito da fé é curar e parar de doer. E ela é o quê? Ativa, porque ela tem confiança e entrega. Ou seja, a pessoa que tem fé, ela confia e entrega o seu pedido com poder e força para que Deus, os Espíritos, o Universo conspire a favor dela, ou seja, potencializa o efeito dos fluidos e potencializa a ação espiritual. Então, a pessoa que toma um passe com fé,
tem muito mais resultado daquele que toma passe pensando no que está acontecendo na vida. E aí você já testemunhou ou vivenciou alguma coisa espiritual? É para vocês até pensarem, eu nunca vi, nunca presenciei, infelizmente, alguém que foi assim transformado por uma cura espiritual, ou seja, que cabe naquela discussão católica ou evangélica do milagre. Eu nunca presenciei, eu nunca vi. Mas nós vemos tanto, nós ouvimos falar tanto disso, e esse filme mostrava exatamente isso, né? 2 milagres de Jesus. Que na verdade não é, se a gente falar, não é milagre, é algo em que nós não temos a capacidade de entender. Jesus, dentro da sua potência espiritual, ele simplesmente impôs a mão e fez com que aquela menina voltasse à vida. Ele tinha tanta energia que aquela que estava com o sangramento tocou no seu manto e ela recebe a descarga energética do fluido que envolvia Jesus. Ou seja, são regras próprias da ação espiritual, da ação fluídica, mas que nós não sabemos qual é. E por isso que eu fico bastante emocionado até de buscar esses entendimentos, exatamente porque a história, os relatos demonstram inúmeras curas, inúmeras situações, e eu infelizmente ainda não pude ver pessoalmente. Espero que eu veja algum dia pessoalmente um fenômeno desse acontecendo, porque é importante. E você já testemunhou alguma cura? Alguma situação assim? Que você fala, estava doente, aconteceu outra coisa, curou, como, né? Não do tamanho que Jesus fazia, claro que Jesus era Jesus, né? Mas já teve a oportunidade? Então um dia possamos conversar sobre isso para trocarmos ideias, tá certo? Bem, conclusão então, para nós finalizarmos: a cura é um processo físico, espiritual e moral, passa por todas essas etapas. Fé, fluidos e merecimentos são essenciais, e eu agradeço, né, em nome da uma pequena oração, que todos fiquemos bem em paz, que assim seja.